Vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de regra de 3, a gente tem que pensar que é leitura, interpretação, e aí a gente consegue estar trabalhando com isso. Então, existem dois tipos, a regra direta ou a indireta. Quando que ela é direta, gente? A regra direta é quando eu penso aquele problema básico. Ah, se eu trabalhar 2 dias, eu ganho R$ 500. Aí a minha pergunta é, e se eu trabalhar 10 dias, qual valor eu vou pagar? Vamos pensar junto comigo aqui. Se eu estou trabalhando um dia que seja, eu ganho X valor. Se eu trabalhar 2 dias, eu ganho 2x. Por quê? Quanto mais dias, mais eu ganho. Ou seja, ó, elas são diretas. Por quê? As duas grandezas, dias que eu estou trabalhando e valor que eu estou para receber, elas vão na mesma direção. Então, nesse caso aqui, para vocês pensarem, assim, ó, a grandeza foi na mesma direção, multiplicação cruzada, né? Eu vou multiplicar cruzado ali na hora de eu estar resolvendo a minha regra de 3. Indireta, aquela coisa da velocidade, né? Ah, eu viajei uma distância de 100 km, esse 100 km não vai fazer parte, né, das minhas grandezas, porque é o mesmo ida e volta. Então, eu viajei 100 km até determinado lugar a uma velocidade de 50 km por hora. Levei 8 horas. Na volta, com a mesma condição de trânsito, o mesmo caminho, eu fiz o quê? Eu viajei a 100. Obviamente que se eu fui, ó, se a minha velocidade, que a gente está falando aqui, que é a velocidade, ela aumenta, o tempo de viagem, ele vai fazer o quê? Diminuir. Enquanto aqui, ó, as duas aumentam junto, na indireta, quando uma aumenta, a outra diminui. Então, elas são inversamente proporcionais, ou indireta. Inversa ou indireta, como ficar melhor. Se for inversamente proporcional, nesse caso aqui, o que eu vou fazer, né? Indireta ou inversa, dependendo de onde você tá, né? A gente pode chamar inversa. O que é a multiplicação? Ela vai ser cruzada. Então, eu vou multiplicar o que está em cima pelo de cima e o que está embaixo pelo de baixo, antes de começar a resolver a nossa regra de 3, tá bom, pessoal? Pessoal, então vamos lá, aula para a regra de 3, então muito importante, isso aqui vai cair na prova do IFSC, com certeza, ela sempre cai esse assunto. Bora aqui então, para a gente fazer a análise, o pessoal que vai fazer a prova aqui do IFSC tem que ficar muito atento, então a gente vai relembrar as regras da regra de 3 simples primeiro, tá bom, pessoal? Vamos lá então, pessoal, muito importante, regra de 3, como eu falei para vocês, então eu trouxe um probleminha aqui, bem simples, bem regra de 3, assim, dentro do conteúdo. Ó, ele fala o seguinte, que o muro ele leva 8 dias para ser construído, né, caso a gente tenha 3 trabalhadores para erguer esse muro. Aí a gente tem aqui uma pergunta, é o quê? Se forem contratados 3 trabalhadores a mais, qual vai ser o prazo? Quantos dias vai levar para construir? Então vamos lá. Primeira coisa na regra de 3 é fazer a leitura e identificar as grandezas. Então, no caso aqui, quais são as minhas grandezas? Ó, dias e trabalhadores, né? Então, a gente tem essas grandezas. Então, eu vou botar aqui, ó, né? Dias, né? Que é o prazo, né? No caso, e os trabalhadores. Então, vou botar os dois aqui para facilitar. A gente monta uma tabelinha. Ó, identificamos as grandezas, então, dias e trabalhadores. Próximo passo, o que eu vou fazer agora? É fazer a leitura do problema e colocar as informações na minha tabelinha. Então, aqui, o muro leva 8 dias. Então, a gente já vai fazer o quê? Ó? Eu vou pegar agora e vou colocar esse 8 no dias aqui, ó. Né? Porque a gente está falando que ele leva 8 dias. Próximo passo é o quê? Ó? Com 8 dias, são 3 trabalhadores. Ó. 3 trabalhadores levam 8 dias. Então, como essa informação está relacionada, que 3 trabalhadores vão levar 8 dias para fazer esse trabalho, eu preciso colocar ambos na mesma linha. Próximo passo agora, fazer o quê? Ó? Caso sejam contratados mais 3 trabalhadores, qual será o novo prazo? Ou seja, mais 3 trabalhadores são o quê? 6 trabalhadores agora. E aí a minha pergunta é quantos dias? Então, se ele está perguntando o prazo, está perguntando dias, quer dizer que eu não sei ainda os dias. Se eu não sei, é X, né? O X é incógnita, é aquilo que a gente não sabe ainda, então a gente quer descobrir. Então, primeiro passo, identificar as grandezas, colocar ali na tabelinha. Segundo passo é fazer aquela leitura para descobrir se ela é direta ou indiretamente proporcional. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Ó, se eu aumentar o número de trabalhadores, né? Ó, vou subir aqui o meu número de trabalhadores. A gente aumenta os trabalhadores. Nesse caso, o muro vai levar mais ou menos dias para estar sendo produzido, hein, galera? Nesse caso aqui, ele vai levar menos dias, né? Afinal de contas, eu tenho mais pessoas trabalhando. Nesse caso aqui, elas vão em direções opostas. Se uma grandeza sobe, a outra desce, né? Ó, no caso aqui subiu, aqui diminuiu, ó. Vou colocar menos aqui. Mais trabalhadores resulta em
menos dias. O que eu vou fazer nesse caso aqui é pegar e multiplicar de forma reta os valores, ó. Se a minha regra de 3 indica que as grandezas trabalham em direção oposta, ou seja, quando uma aumenta, a outra diminui, nesse caso eu faço uma multiplicação reta, ó. E aí eu vou multiplicar 6 vezes x ou x vezes 6, que vai dar 6x. E 8 vezes 3, ó. Né? E 8 vezes 3 a gente sabe que dá 24, ó. Então vai ficar 6x igual a 24, né? Vira uma equaçãozinha de primeiro grau. Passo 6 para dividir. 24 dividido por 6 é igual a 4. Portanto, um novo prazo com mais 3 trabalhadores vai ser um prazo de 4 dias. Ó, um exemplo bem simplesinho. Então, nesse caso aqui, a nossa regra de 3 ela é indireta, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui com a ideia de regra de 3 indireta. Porque quando a regra é indireta, ou seja, eles não trabalham na mesma direção. Quando uma grandeza sobe, a outra desce. É que nem o exemplo da velocidade. Vamos pensar lá. Você viaja para uma cidade, tu vai a uma velocidade de 50 km por hora. Tu vai levar um tempo. Ah, tu resolve voltar daquela cidade para cá. Digamos que a condição de trânsito ela é igual. O que vai acontecer? Vamos dizer que na volta, ao invés de viajar 50 por hora, eu viajei 80. Obviamente, se eu vou voltar mais rápido, se eu vou voltar com uma velocidade maior, eu vou voltar mais rápido. E aí, né, quer dizer o quê? Que quando sobe a velocidade, diminui o tempo de viagem. Então não é, uma sobe, a outra sobe também. Que tem essa diferença. Vamos pegar um exemplo outro simples. É uma compra. Se eu comprar tantos quilos de carne, eu vou pagar um X valor. Se eu comprar o dobro dos quilos de carne, eu vou pagar mais. Ou seja, aumentando a carne, aumenta o valor. Veja que nesse caso, as duas grandezas vão trabalhar na mesma direção, tá? Eu vou botar um exemplo para vocês verem como é que a diretamente proporcional ela vai trabalhar. Vamos lá, galera. Então, aqui outro exemplo para vocês. Ó, 2 kg de carne custam R$57. Se forem comprados 6 quilos dessa carne, qual será, então, esse valor a pagar? Prestem muita atenção aqui. Regra direta essa aqui. Então, vamos lá. Por quê? Vamos primeiro passo na regra de 3. Identificar a grandeza. Então, vamos lá. Quais grandezas eu tenho? Quilos e reais, né? Então, o peso, no caso, né, em quilos, ó, peso, e aqui o valor a pagar, né, que ele está em dinheiro. Por que é importante eu identificar quilos e reais, gente? Porque quilos, né, quando a gente fala de peso, tem as possibilidades de grama, quilo, tonelada, então eu não posso trabalhar com medidas diferentes, né, eu vou precisar fazer a conversão antes se for, e reais é a mesma coisa, eu tenho centavos, né, que já entra diferente do real, dependendo da conjuntura. Então, vamos lá. Peso. Então, ele está dizendo para a gente aqui o quê? Que 2 quilos de carne, que aqui, eu vou pagar R$57. Então, ó, veja, a gente colocou na mesma linha, né? Mesma linha por quê? Porque eles têm, um tá se referindo ao outro. 2 quilos de carne, R$57. Minha pergunta é, se a carne custa, né, se forem 6 quilos, qual será o valor? Se é valor, eu sei que o X tem que estar no valor. E aqui, agora, a gente vai ter que ver o tipo da nossa regra de 3, e aqui a gente vê que ela é direta. Por quê? Porque, gente, se eu aumentar o peso, vamos lá, eu tinha 2 quilos de carne e comprei 6, aumentei o peso da carne que eu tô comprando. Nesse caso aqui, o dinheiro também vai aumentar, né? Vai se tornar mais caro, eu vou pagar mais valor. Então, ou seja, quando eu aumento o quilo, eu aumento também o valor a pagar. Nesse caso, as grandezas elas vão para o mesmo lado, porque mesmo que eu faça o inverso, se eu diminuir o peso que eu estou comprando dessa carne, ele vai diminuir o preço que eu tenho a pagar. Então, obviamente, elas são diretamente proporcionais, porque ambas, né, estão do mesmo lado. Então, agora aqui, ó, o que eu vou fazer? Nesse caso, a multiplicação é cruzada. Então, ó, vou fazer 2 vezes x, né? E depois 6 vezes 57, ó. E agora aqui, ó, 2 vezes x vai dar 2x. E 6, gente, vezes 57, a gente vai fazer, né? 6 vezes 50 aqui, para ser mais simples de cabeça. 6 vezes 50 a gente sabe que é 300. E 6 vezes 7 é 42. Então, ele vai dar 342. E aí, eu vou passar esse 2 aqui para dividir, né? 342, eu vou dividir por 2, né? Eu vou ter que dividir aqui ele pela metade. E aí, nesse caso aqui, ele vai dar um total de 171. No caso, reais, a gente estava falando de dinheiro, né? Reais. Por quê? Então, quer dizer que vai custar
6 quilos dessa carne, que estava custando 57,2 quilos, vai custar R$ 171, tá bom, pessoal?